Iremos para a apresentação do trabalho de Renata Nayane Câmara Miranda Silveira, na licenciatura de Filosofia, apresentando o trabalho O Ensino da Filosofia nas Escolas Públicas de Fortaleza, o Desafio da Relevância. Você tem até 20 minutos para a sua apresentação. Depois a professora debatedora, a professora Renata Freitas Chaves, tem até 20 minutos para as observações, considerações, pontos, né, que achar importante. Você tem direito à réplica técnica com ela. E depois a professora Cristiane Manu, por ser a orientadora, terá até 10 minutos para as considerações que achar necessárias, tá bom? E quando a gente terminar essa parte, a gente vai para a segunda etapa, que é o relatório de nós. Como hoje nós estamos em menor número, eu acho que nós três aqui vamos sair e deixar os convidados aqui para a gente fazer um relatório de volta, tá bom? Boa sorte, tranquilidade, nós estamos aqui para saber o que você estudou, tá bom? Depois você vai lá. Depois fala. Mas primeiro a gente vai ouvir o que você tem aqui. Vou tentar ser bem breve para não atrasar a próxima. Então, assim, como a professora já apresentou, meu nome é Nayane. E obrigada pela banca que está aqui, muito obrigada. E eu vou apresentar o trabalho, né, o ensino de filosofia nas escolas públicas de Fortaleza, o desafio da relevância. Como a gente bem sabe, da luta que foi para o retorno da filosofia no ensino médio, né, para a obrigatoriedade, né. Então, assim, foram várias pessoas, várias escolas que viram a necessidade de ter esse retorno no ensino médio. E por conta de algumas necessidades, como disse o Favoreto, né, a filosofia é requerida no processo educacional, pois cobre uma das necessidades fundamentais do homem. Necessidades essas, né, que são o quê? A criticidade do aluno, fazer com que ele tenha uma visão racional da sua vida e, acima de tudo, fazer com que ele tenha a capacidade de criar seus próprios conceitos, né, na filosofia e na vida dele. Então, assim, como eu disse, né, a justificativa desse trabalho é por ser uma coisa bem nova, né, em 2008, né, que foi aprovada a lei para a obrigatoriedade. E até hoje a gente vê muitos professores, quando saem da UF, né, para ser empregado na escola, eles ainda ficam meio perdidos, sem orientação. Como ensinar filosofia? O que ensinar na filosofia? O que é relevante para o aluno do ensino médio saber filosofia? Então, eu queria também botar um pouco da minha experiência como professora de filosofia, que eu passei por isso, né? Muitos colégios que eu ensinei, eu não tinha nem livro didático para acompanhar. Então, essa é a necessidade do meu trabalho. O objetivo geral é propor uma reflexão filosófica sobre o ensino de filosofia nas escolas. O objetivo da pesquisa, que tem anexado aí no meu trabalho, é analisar como a disciplina de filosofia está sendo lecionada no ensino médio e, assim, a gente analisar se realmente está sendo relevante, né, a disciplina nas escolas daqui de Fortaleza, já que foi só aqui que eu fiz essa entrevista. Então, assim, no primeiro capítulo eu fiz um breve histórico da filosofia aqui no Brasil, né, do ensino de filosofia aqui no Brasil. Aí eu vou apresentar para vocês um pouco, para a gente chegar até os dias atuais. Do período colonial até o imperial, né, nós tivemos os jesuítas com o ensino filosófico, com o ensino religioso filosófico, né. Era apenas a filosofia voltada ao catolicismo, né, nada que fosse de outra forma. E com a reforma de Marquês de Pombal, com a expulsão dos jesuítas, o estudo da filosofia se tornou mais abrangente, com novas literaturas, bibliografias e tudo mais. Na Primeira República, né, foi o primeiro momento da ausência da disciplina de filosofia, né. Benjamin Constant, ele adicionou novas disciplinas científicas, né, e deixou as tradicionais de lado. Então foi o primeiro momento de ausência. Na Segunda República, a filosofia voltou, né, como complementar, apenas como história da filosofia e lógica. Na ditadura militar, nós vemos aí que foi o primeiro momento de ausência total da filosofia, né, por conta
a gente sabe como aconteceu naquela época, a filosofia era tida como uma ameaça para o governo. Então ela foi tirada das escolas públicas. Porém, né, dentro da ditadura militar começou a surgir movimentos, né, que debatiam esse retorno da filosofia. E é aí que, em 1975, no Rio de Janeiro, acontece o primeiro encontro da SEAF, Sociedade dos Estudos e Atividades Filosóficas, né? Que eles juntaram professores de filosofia, estudantes de filosofia, e começaram a debater sobre o assunto, sobre o retorno da filosofia nas escolas. Foi aí que teve a primeira vitória da SEAF, né, com a lei de 7.044, né, em 1982, a disciplina voltou como optativa, né, nas escolas. Por quê? Porque o governo não via como uma ameaça ela como optativa e, na verdade, muitas escolas nem optaram em colocar a filosofia, né, retornar a filosofia. E aí, com o deputado federal Padre Roque, né, em 97, ele consegue um projeto aprovado pelo Senado para a disciplina de filosofia e sociologia voltar como obrigatória no ensino médio, porém, né, o presidente Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e presidente da época, vetou, né, esse projeto do Padre Roque, afirmando que o texto era contrário aos interesses públicos. Então, mais uma vez, a derrota aí da filosofia. Finalmente, a filosofia nas escolas, com o projeto de lei do deputado federal Ribamar Alves, né, que ele conseguiu a aprovação da lei de 11.684 em 2008, retornando assim a filosofia como obrigatória, né, no ensino médio. E como a gente pôde ver durante toda a história da filosofia, do ensino de filosofia aqui no Brasil, e da educação também, a filosofia ela só entrava quando tinha interesse, ou entrava ou saía, né, como obrigatória, se tivesse interesse realmente do governo naquilo ali. Sim. Aí no segundo capítulo, eu peguei as entrevistas que estão anexadas aí e coloquei e tentei fazer uma reflexão filosófica em cima de como estava sendo ensinada a filosofia nessas 3 escolas, né? O propósito aqui é analisar na prática se a filosofia tem relevância para o ensino médio e saber se está tendo expectativa mesmo, das expectativas daqueles que lutaram, né, da filosofia realmente continuar como obrigatória. Então, assim, eu peguei 3 escolas, né, aleatórias aqui de Fortaleza, públicas, entrevistei os professores de filosofia de cada escola e os professores de filosofia escolheram 5 alunos aleatórios também para eu entrevistar, né. Então, assim, segundo o Renato Veloso, no seu livro O Ensino de Filosofia para Adolescentes, né, ele afirma que existem 4 métodos de ensinar filosofia, que ele encontrou no Brasil, né, que os professores preferem para ensinar filosofia, que é por meio da história da filosofia, por meio das áreas da filosofia, por meio dos filósofos e suas obras, e por meio dos temas ou questões filosóficas, né. Então, eu peguei, foi feito o quê? Foi feita uma pergunta para o professor, estipulado essas 4 metodologias, né? Ele foi perguntado, qual a metodologia que você usa? E ele respondia, então eu vou agora pegar a fala do professor e colocar com a fala do aluno para a gente tentar entender um pouco aí sobre o que eu fiz. O professor de número 2, ele foi o único que disse que estudava, ou que lecionava filosofia a partir da história da filosofia. Porém, ele só pegava no primeiro ano do ensino médio. No primeiro ano é a história da filosofia, ou seja, o início da filosofia, características da filosofia, pensamento místico, pensamento medieval, filosofia helenista, e então vai ser só história da filosofia. Aí eu peguei a fala do aluno para a gente ter uma ideia da percepção do aluno em relação a esse tipo de aula, né? Foi que a aluna do primeiro ano falou. E o Enem, esse ano cobrou muita coisa de filosofia, que a gente não estava preparado. Ainda mais com essa questão do tema da sexualidade, que a gente
atrás e estava uma correria, porque eu acho que nenhum professor está adaptado, nem a gente está. Então eu acho que é pouca aula para muito conteúdo. Só a história da filosofia é enorme e não dá tempo para ver tudo. Então, mesmo na fala da estudante, né, ela já percebe que esse método não é tão eficaz, porque a gente sabe que a história da filosofia é muito abrangente e o professor tem apenas 50 minutos em uma semana, né, 50 minutos por semana para dar sua aula, sendo um total aí de 40 horas por ano, né, para dar a aula da história da filosofia durante só esse tempo é muito curto, e a menina já conseguiu enxergar esse problema. A professora Ares da filosofia também era o professor número 2. Ele disse que quando chega no segundo ano, nós vamos para uma área, a teoria do conhecimento. E no terceiro ano é só filosofia política. Aí nós vamos desde os conceitos até as teorias e vai seguindo a história da filosofia. Aí o aluno do terceiro ano. A filosofia para mim é uma forma de tornar as pessoas mais críticas, observar a política, a modernidade e o que está ocorrendo. Aí eu peguei outra falazinha pequena. Quando eu estudo filosofia, principalmente na área de política, eu acordo mais. Então, a gente sabe que não só são essas duas áreas da filosofia, né? Tem a estética, tem a ética e tudo mais. E o professor pega apenas duas áreas da filosofia para dar no seu conteúdo, né? Durante todo o ano. E a gente vê na percepção do aluno que os dois alunos do terceiro ano, eles só enxergam a filosofia como sendo filosofia política. Serve para criticar a política, enxergar a política e tudo mais. Por meio de filósofos e suas obras. Essa é a parte mais legal da minha pesquisa. Realmente foi bem interessante colocar a filosofia como obrigatória, porque nós estamos lidando agora, infelizmente, com alguns analfabetos funcionais. A verdade é essa. Não tem problema nenhum em afirmar isso, infelizmente. É o que a gente estava comentando. Aí, a aluna do primeiro ano fala, né? Tem um problema com o professor. O professor daqui, ele é tão culto que às vezes a gente não entende a linguagem dele. Porque a gente é adolescente e ele já é muito culto. As palavras dele a gente não entende. A filosofia em si é legal, só que às vezes o professor dificulta o aprendizado. Esse professor é formado em História e dá aula de filosofia há 10 anos, né? E ele mesmo, como a aluna disse, dificulta. Eu achei muito estranho o aluno do primeiro ano falar a palavra culta, como se soubesse o que é, né? Eu achei até estranho. Dá até para entender que o professor mesmo se autodenomina de culto em sala de aula, vocês não entendem nada e tal. Eu acho que é assim. Porque a menina gosta de filosofia, né? Mas o professor não tem um linguajar bom, né? Acha que a filosofia tem que ser esses textos realmente difíceis de ler e não consegue passar para o aluno o que realmente ele precisa. Temas ou questões filosóficas foi apenas um professor que disse que dava aula dessa maneira, né? Ele acha mais fácil para os alunos terem uma compreensão para a filosofia, pois se trata de vivências do cotidiano deles, afirma o professor 1. Aí a aluna fala, nós tivemos 2 professores de filosofia. A primeira era muito conteudista, então era textos e mais textos, era a parte mais teórica, sabe? Precisava mais daquela atenção. Aí com essa nova professora, estamos vendo um filme, a gente já pode ter uma ideia na nossa cabeça do que é isso. Uma demonstração mais visual. Para mim, desse jeito, as aulas são mais boas, né? Então, acho que foi a primeira resposta positiva, né? Mas, mesmo assim, a professora vê uma dificuldade em elaborar seus planejamentos como temas e questões, porque ela mesma, em outras falas, ela afirma que não usa o livro didático dela por não achar que coincida com a forma dela de dar aula. Então, assim, com essas entrevistas, nós conseguimos perceber que é necessário sim a filosofia retornar, foi necessário sim a filosofia retornar para o ensino médio. Porém, com esses vários métodos e ninguém unificando uma forma certa de dar aula, né, isso
exclui muitos alunos, né? Porque um vai gostar de história da filosofia, o outro vai gostar mais de temas ou questões e tudo mais. Então, no capítulo 3, eu apresento Deleuze e uma proposta pedagógica, né? Eu me baseei, eu percebi que é preciso mesmo uma proposta pedagógica para a filosofia, porque eu acho que lutaram tanto para justificar a filosofia no ensino médio, que até agora não lutaram para realmente fazer uma proposta, que todo mundo saia da faculdade, eu tenho que dar aula assim, vai ser melhor assim, né? Então, assim, eu me baseei em Deleuze, né? Me sustentei em Deleuze, e na sua filosofia da diferença, a partir do trabalho da Cristiane Marinho e de Silvio Galo. Porque, como Marinho afirma, Deleuze ele não escreve sobre filosofia da educação em suas obras, né? Ele apresenta apenas fragmentos sobre a educação, professor e aprendizagem. Não temos aqui nenhum intuito puramente pedagógico, mas filosófico no sentido de refletir sobre as diferenças em componentes curriculares, nesse caso a filosofia, e a maneira de como ela é ensinada. Então, não é propósito pedagógico, é filosófico mesmo, porque eu acredito que pensar o ensino de filosofia teria que ser pensado por nós, filósofos, né? Então, assim, Deleuze, ele critica a filosofia clássica da representação, que impõe uma filosofia eterna absoluta, pois não dá espaço ao novo, ao criativo, né? A aprendizagem, então, não está ligada ao simples ato de imitar, mas o reconhecimento que não é o mesmo em si, e sim o outro, né? Então, assim, é preciso que nas aulas de filosofia a gente faça com que o aluno tenha esse autoconhecimento, tenha essa questão de criar, né, os seus próprios conceitos. Então, no livro Metodologia do Ensino de Filosofia, de Silvio Galo, uma didática para ensino médio, ele sugere que a sala de aula seja como uma oficina de conceitos, né? Que o aluno, ele tem o direito dos seus problemas, né? Ele tem o direito de ter suas experiências, de pegar os seus problemas e criar os seus próprios conceitos. Ele não precisa, ele não tem a obrigação apenas de só escutar o que o professor fala e imitar o que ele está falando, como a gente vê muito bem na história da filosofia, né? O aluno só pensa o que já está pensado, né? O aluno não tem o direito de realmente ter o contato com o filosofar. Ele apenas vai ser mais uma aula de história para ele. Então, esse exercício de criação vale tanto para o professor quanto para os seus alunos, né? O Silvio Galo, ele afirma que o professor também tem que chegar em sala de aula criando seus próprios conceitos, né? Não tem, que a gente vê muito professor, eu sou formado em monografia em Marx, meu mestrado é em Marx, eu vou repostar Marx aqui para todo mundo, né? Então não, o professor tem que ir limpo, tem que ir para realmente criar conceitos com o aluno juntamente com ele, né? Então a filosofia no ensino médio deve ser viva, criativa e produtiva para o jovem. Sendo assim, Silvio Galo propõe que as aulas de filosofia sejam como uma oficina de conceito, na qual o professor seriam mediadores para que os alunos criassem seus próprios conceitos a partir de problemas que lhes seriam apresentados, né? Então, só as conclusões, né? A gente pode observar muito sobre filosofia da diferença no trabalho da Cristiane Marinho, que me ajudou muito no trabalho de pós-doutorado dela. Eu sei que são muitas para ser estudado. Eu peguei apenas 3 colégios, né, de Fortaleza. Eu sei que foram poucos, mas foram suficientes para ter uma visão sobre isso, né? Então, assim, eu proponho, né, devemos, como professores de filosofia ou estudantes do curso de filosofia, tornar o ensino, né, de filosofia como um problema filosófico, não deixar isso na mão de outras pessoas, né? E assim como sugere Deleuze em sua filosofia da diferença, nós sugerimos criar um novo método de ensino de filosofia, porém método onde o aluno possa realmente ter contato com a filosofia, não apenas com a sua história. É isso, foi o meu trabalho. Eu tentei.
nível. Bem, professora Renata, com a palavra, pode sentar, anotar as observações. Tá.